Oiê! Nesse mês de julho decidi ir passar as férias em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, e foi uma viagem maravilhosa. Já tô aqui no final para contar para vocês todos os detalhes. Essa é a época do inverno carioca aqui em Arraial, também época de baleias e pinguins, então tudo isso colaborou pra gente decidir ir nesse destino maravilhoso, que foi muito mais do que eu imaginava. A primeira decisão da viagem foi a nossa hospedagem. A gente optou por ficar ali perto da Praia Grande, em um Airbnb, que inclusive foi uma decisão maravilhosa. Além de ser mais calmo e familiar, também é pertinho da praia, dá pra fazer tudo andando se você quiser. A segunda coisa que a gente decidiu foi alugar um carro. Primeiro porque a gente desceu de avião no Rio de Janeiro, capital, e a gente tinha que pegar uma estrada de alguma forma, transfer ou carro, para Arraial do Cabo, que é um caminho aí de 2h30, 2h20. Pra gente, a decisão do carro fez todo sentido, porque a gente também tinha planos de ir para Cabo Frio e também pelo conforto. O terceiro pilar da nossa viagem foi também a escolha de cozinhar na hospedagem. Então, nas minhas pesquisas sobre Arraial do Cabo, eu vi uma reclamação assim sobre os valores da cidade, que eram bem exorbitantes assim, em relação à alimentação. E aí nosso grupo conversou e a gente decidiu ficar cozinhando mesmo no apartamento. Então a gente também escolheu a hospedagem baseando nisso, cozinha equipada e tudo mais. Foi uma ótima escolha. Particularmente, uma das coisas que eu mais gostei em Arraial é que é um destino bem explorativo, sabe? Se você é esse tipo de pessoa que gosta de natureza, gosta de sair às vezes sem rumo ou ficar muito tempo no mesmo lugar, eu acho que é o destino perfeito, assim, e parece que no mesmo lugar tinham várias perspectivas e coisas pra fazer. Então por esse motivo eu gostei muito, acho que combinou muito comigo, com o tipo de viagem que a gente precisava também. E uma coisa que eu poderia dar de dica pra vocês é ficar, assim, no mínimo 5 dias. A gente ficou 7 dias, a gente fez muita coisa, só que ainda faltou muita coisa pra ver. Então assim, a gente aproveitou muito. E tinham lugares até que a gente queria repetir de tão bons que eles eram, mas eu com certeza diria pra você ficar no mínimo 5 dias. O lugar é maravilhoso e tem Cabo Frio perto, que é tipo 25 minutinhos, e ainda tem Búzios, que a gente não conheceu, não deu tempo, mas ficou também à vontade de conhecer. O primeiro destaque da viagem com certeza é a Praia Grande, que é tudo isso que dizem mesmo, é um lugar maravilhoso, assim, bem no centro da cidade, que no caso era a praia que era em frente à nossa hospedagem. A gente conseguia fazer avistamento de baleia, a gente viu pinguim, mas como a gente foi no inverno também, uma das vantagens é que não tava aquele sol assim, insuportável, então a gente conseguiu só sentar na canga, ficar pegando um solzinho, foi muito delícia. Uma das coisas que nos fez economizar muito nessa viagem foi escolher ficar de canga, porque se a cada praia que a gente parasse, a gente pegasse um guarda-sol, ia ser loucura. E você ainda pode comprar o seu guarda-sol. Fica aí a dica. A gente também fez o indispensável passeio de barco, que todo mundo tem que fazer, assim, pra conhecer, pra ter experiência. Foi muito legal. E nesse passeio a gente desceu na Praia do Farol, que é uma praia da Marinha, totalmente preservada, assim, você não pode entrar nem de chinelo, só com o que você tem no corpo mesmo, o celular. E foi muito legal lá é muito bonito. E com certeza foi uma das favoritas. A gente também curtiu Cabo Frio demais, assim, nas pesquisas que eu fiz, tem muita gente que opta por ficar em Cabo Frio e ficar indo e voltando para Arraial. Por quê? Porque a fama é de que Cabo Frio é mais animado que Arraial. Então assim, eu diria que depende muito do seu estilo de viagem. Como a nossa viagem é mais familiar, mais para descansar, eu achei que Arraial foi uma ótima decisão, até porque foi muito pertinho, muito rápido de ir. A gente foi umas 2 ou 3 vezes, e por lá a gente conheceu o Forte de São Mateus, na Praia do Forte também, que é uma praia maravilhosa, a cor é incrível. E lá pertinho tem o bairro da Passagem, que é basicamente um passeio assim, indispensável, um lugar histórico muito interessante, com muitos restaurantes, inclusive lembra muito Pirenópolis. E uma das principais coisas que eu vi sobre Arraial também, e eu gostaria de dar minha opinião sobre, é em relação à água gelada, até porque a gente veio no inverno, então é uma época bem fria. Dizem que é frio o ano inteiro, mas tô levando em consideração que a gente pegou assim, temperaturas baixas, muito vento e tudo mais. Então, realmente a água é fria mesmo, mas pra gente que tá acostumado assim com água de cachoeira, Pirenópolis, Chapada dos Veadeiros, foi bem tranquilo. Quando você entra, assim, dá aquele sustinho de água gelada e depois você se acostuma, não é nada exorbitante, assim, nada muito demais.
Algo maravilhoso também que vivemos nesses dias de viagem foram todos os pôres do sol que a gente viu, porque esse lugar é absurdo nesse quesito. E o melhor foi a Praia Grande, assim, o pôr do sol é imperdível. E aí tem um mirante de fácil acesso também, que você vê tudo lá de cima, parece assim, um filme. Lá na Praia Grande a gente também desceu no deck dos pescadores, que é um lugar onde você paga uma taxa pra tirar foto, pra ir lá se você quiser. Quando eu digo pra vocês que faltou coisa pra conhecer, porque faltou mesmo. Por exemplo, Praia do Forno, Praia do Pontal e Prainhas. Essas todas são assim, uma coladinha na outra, mas a gente teve que fazer escolhas, né? E um dos motivos pelos quais a gente não conheceu essas praias é porque teve um dia que a gente pegou o carro e meio que decidiu um rumo e foi. E nesse dia a gente conheceu também lagoas maravilhosas, acho que valeu super a pena. A gente conheceu lugares diferentes e ficou, inclusive, muito impressionado com o pôr do sol na Lagoa Caiçara. Foi incrível, assim, tava ventando muito frio, mas o visual tava bizarro. Como nem tudo são flores, a gente vai cantar aqui pra vocês a nossa experiência na famosa Praia das Escadarias, que é o Pontal do Atalaia. Então, a gente foi numa terça-feira, previsão do tempo tava de vento, assim, e a gente foi bem cedo. Primeiro ponto, que é muito importante dizer sobre essa praia, é que a estrada é horrível, assim, horrível. Você paga R$20 para entrar de carro, e você também pode ir de barco-táxi ou de Uber, mas a gente tava de carro, então a gente subiu de carro. Pagamos R$20 no estacionamento, que dá o direito de você ficar lá o dia todo, se você quiser ir, voltar, sair e tudo mais. Só que a gente ficou assim muito chateado em como a condição da estrada era ruim. Então assim, a gente tá num Onix e mesmo assim o carro pegou muito, ele bateu muito no chão. A gente sofria a cada vez que raspava, assim. E aí quando chegou lá na escadaria, realmente o lugar é muito bonito, só que tava muito frio, tava ventando e também tava meio nublado. Então o que eu diria sobre esse passeio é você ir num carro alto, ou você optar por ir de barco mesmo. E tem essa questão de que tem um limite de carros para subir lá. Então é um dilema entre chegar cedo, garantir sua vaga e preparado para ter paciência caso esteja nublado e você precise esperar. No caso a gente estava com fome, a gente decidiu ir embora, mas Arraial assim, imprevisível inclusive. Faz sol, fica nublado, aí você fala, meu Deus, não vou ver um pôr do sol hoje, e do nada o sol sai e é um pôr do sol maravilhoso. Então essa imprevisibilidade do tempo também tem que estar em consideração no seu roteiro. A gente passou muito por isso, eu não sei se é sempre assim ou se foi coisa da época mesmo, mas rendeu boas fotos, tá? No Pontal do Atalaia. Chegou uma parte lá da estrada que a gente conseguiu ver o mar numa cor assim maravilhosa. Eu vou colocar as fotos pra vocês verem. E eu acho que vale sim o passeio, só compartilhando a minha experiência pra vocês decidirem o que é melhor pra viagem de vocês. E falando sobre a vida noturna em Arraial, depende muito do seu estilo de viagem, do seu estilo de vida, do que você gosta ou não. A gente queria mais essa coisa calma mesmo, então Arraial foi perfeito. Mas assim, tem um lugar específico onde tem movimentação de pessoas, tem barzinho, comida, fica aberto até mais tarde. Só que não tem muita coisa na rua, sabe? É bem calmo, bem tranquilo. Acho que se você busca algo diferente disso, Cabo Frio pode ser mais interessante, que tem, assim, mais coisa pra fazer. A principal queixa que eu vi quando eu tava pesquisando sobre Arraial do Cabo é que as pessoas falam que não tem muita vida noturna. Mas assim, terça-feira e tá acontecendo. Tem comida, tem gente, tem música. E tá bem legal. Realmente é um destino assim, mais calmo do que Cabo Frio, que as pessoas comparam bastante. Mas eu tô adorando. A gente pediu agora aqui um crepe que é bem famoso. Inclusive eles fazem uma barra de chocolate inteira. Eu vou gravar e mostrar pra vocês. Eu peguei uma barra de Hershey's meio amargo, botei morango e castanha. E eles ficam fazendo massa o tempo todo. E eu gostei aqui, porque eu pedi o meio amargo, então não ficou muito enjoativo. E realmente comida lá é bem carinho. Então se você tá se preparando pra comer lá, reserva um bom dinheiro, porque assim,
cada refeição vai ser assim, no mínimo 60, 80 reais por pessoa. Na Praia Grande também tem o Mirante dos Franceses, que foi assim o ponto perfeito para ver baleia. Essa época, assim, o maior peso dessa época pra gente escolher mesmo foram as baleias, que é uma coisa incrível, elas estão em migração, né? As baleias jubartes, elas têm os seus bebês aqui, inclusive tem vários relatos e avistamento de bebezinhos jubartes em Arraial do Cabo. Foi assim, incrível ver isso, muitos saltos, muitas baleias, muitos pinguins. Então tem o Mirante dos Franceses também na Praia Grande, que é o ponto perfeito para você avistar. Essa época de avistamento, ela vai de junho até agosto, mas o auge dela mesmo é agora em julho, com muitas passagens. Lembrando que as nossas datas foram 16 a 23 de julho. Mas é isso, Arraial é uma cidade maravilhosa, é apaixonante, a gente já tá pensando em voltar. A gente tá indo embora aqui, pegando estrada rumo ao Rio de Janeiro, já conversando sobre quando a gente vai voltar, porque a gente quer ver mais coisas, a gente quer mais disso. O lugar é incrível, é super seguro também pra quem tem dúvida. A gente tava em família, a gente andou sozinha, a gente andou em grupo e foi muito tranquilo, a gente não viu nada, não aconteceu nada com a gente, graças a Deus. Então nesse ponto, a Arraial também nos ganhou. E aí, se você ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder vocês. Comenta aqui também se você já veio pra essa cidade e tá tão apaixonado quanto eu. E é isso, agora é só seguir o Explore pra conhecer mais lugares no Brasil. Voltamos na Praia do Forte. Hoje tá bem cheio, hoje é terça. E Cabo Frio tá sendo bem legal. O melhor é que é rapidinho. A coisa que a gente tá sentindo dificuldade lá em Arraial e aqui em Cabo Frio também é de estacionamento. Pelo menos aqui em Cabo Frio ainda não tem que pagar. Agora lá em Arraial, gente, paga pra tudo, absolutamente tudo. Aí a gente conseguiu estacionar aqui. Tem até uma vista bem bonita.